Então, pessoal, né, primeiramente aí, mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para nós é uma honra, tá, estarmos aqui já nessa quarta edição do BIM Day da SDS, discutindo essa questão realmente, né, da problemática do BIM e do impacto que ela gera aí nos nossos setores aí da área da arquitetura, da engenharia e da construção. Então, os profissionais em geral estão aí, apesar, né, estamos passando por um cenário muito crítico, né, com a questão dessa crise que estamos vivenciando e tudo mais, mas, por outro lado, a gente tem aí uma perspectiva de que, claro, né, de que essa situação se resolva e de que a gente possa aí prospectar aí, novos campos de trabalho e oportunidades, né? Para quem está fazendo um curso de graduação, principalmente, né? Você quer aí terminar o seu curso de engenharia, de arquitetura, e você quer atuar no mercado, né? E hoje a gente tem essa questão da problemática BIM acontecendo. Ele é um fator novo dentro aí do nosso cenário, mas ele é muito positivo, porque ele vem aí responder uma série de problemas que nós historicamente enfrentamos, dificuldades aí dos mais variados tipos, e como resultado, a gente fica numa situação que é muito importante a gente ter esse pensamento, essa discussão de como resolver, de como estar aí propondo uma perspectiva para isso, né? Então, nesse encontro, eu trouxe aí alguns amigos, antes de qualquer coisa, né, que trabalham aí na área da arquitetura, engenharia e construção, e que eles estão lidando aí com a problemática BIM, tá? Então, assim, desde o primeiro evento que nós fizemos aqui na SDS, né, sempre o nosso foco é realmente aí fazer uma análise, né, do que tem acontecido, entendendo tanto os potenciais quanto as fragilidades. Porque o que acontece, né? A gente não está falando de simplesmente uma mudança só de um aspecto. Então, eu vou mudar ferramentas. Não, você muda uma série de questões, né? Questões que implicam em pagamento, em remuneração, em várias coisas aí que compõem aí esse cenário, né? Do que nós entendemos como BIM, tá? Então, acredito que nesse dia de hoje, né, vai ser um dia inteiro discutindo sobre BIM, e quem fizer toda esse acompanhamento, né, vai terminar o dia com uma visão aí um pouco mais profunda de qual é o estado da arte do BIM e de como que ele está aí se comportando com relação ao nosso cenário brasileiro, tá? Então, primeiramente aí, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou o professor Samuel, agradeço aí a todos pela participação. Então, assim, então vou falar um pouquinho da programação, tá? Então, assim, então nós vamos começar aí, vou começar fazendo um panorama geral aí, principal, sobre a questão do BIM, sobre a questão do decreto, como que está a estratégia do BIM aqui no Brasil, tá? Para a gente poder entender realmente isso de uma forma mais geral, tá? E a partir daí, né, nós vamos ter aí palestrantes que irão dar um recorte de um determinado setor, tá? Para que a gente possa entender como esses setores estão organizados. Então, logo às 9 horas, vamos ter aí a participação do engenheiro Wagner Calegari, da CIP. Então, ele é engenheiro civil e tem muita experiência com ferramentas BIM específicas da área da engenharia civil e da fabricante da CIP, que é um fabricante espanhol de softwares. Então, eles têm uma cadeia muito legal de ferramentas. Acho que o software da CIP mais comum, mais popular no Brasil é o CIP-CAD, né, que você ouve mais aí falar no âmbito do mercado.
mas assim, mas é interessante porque para quem é da área da engenharia civil, a CIP tem um portfólio bastante interessante de ferramentas BIM. Então, é algo que realmente abre um pouco a sua possibilidade aí para você estar realmente usando ferramentas mais otimizadas e que realmente trabalhem em BIM, né? Que é o grande desafio de você não ter os processos fragmentados, tá? Então, às 10h30, vamos ter aí o engenheiro Anderson, professor da Cruzeiro do Sul, engenheiro calculista aí, e ele tem, assim, muita experiência em projetos de grande porte. Ele vai fazer uma fala aí para a gente no que tange aí justamente essa questão das instalações prediais aí, de como que é essa questão de projetos de grandes prédios, de grandes edificações, grandes construções, no que tange as instalações prediais, tá? Utilizando o BIM, que também é um assunto aí bem específico, bem nichado, né? Mas que para determinados tipos de projeto acaba sendo muito importante de acontecer. Aí nós paramos para o almoço meio-dia, voltamos 1 hora, né? E aí 1 hora teremos uma fala da engenheira Dominique Mansur, tá? Ela que tem aí uma experiência bastante consolidada na questão de prédios de infraestrutura, e ela vem falar um pouquinho aí do que é essa engenharia digital aí, no que tange a questão tanto dos processos aí, né, de gestão quanto de implantação para as obras de infraestrutura, que nós sabemos, né, que aqui no Brasil elas têm aí um andamento específico, têm aí as suas devidas particularidades, tá? E aí vamos ter às 14h30, uma fala da engenheira Ariana Borges, tá? Ela aí que tem um vínculo com a empresa Tecla, tá? Então, a Tecla tem aí soluções também, né, de softwares de BIM, né, para a área da AEC, né, que é Arquitetura, Engenharia e Construção. E ela vai fazer uma fala aí sobre os desafios aí do BIM na construção industrializada, tá? E aí, terminada a fala da Ariana, eu volto para fazer uma fala realmente pensando aí em como que os engenheiros, arquitetos, estudantes aí têm que pensar aí nas suas carreiras com relação à implementação BIM, o que é importante você estar atento, o que é legal você ter em mente, para que você possa prospectar oportunidades aí e vagas nessa área, tá? Então, ao final do evento, né, você vai conseguir ter aí uma visão bastante consolidada, atual, daquilo que tem aí de possibilidade no BIM que tem acontecido até hoje, tá? Então, assim, né, essa versão desse evento está sendo a primeira vez que nós fazemos ela de forma digital. A do ano passado ela ainda foi presencial, porque ela foi pré-pandemia, e nós estamos agora usando a ferramenta do Simpla para estar organizando e fazendo a gestão do evento. Então, assim, agradecemos aí a Simpla pelo suporte dado para a gente. Toda a parte da emissão de certificados vai ser feita direto pelo portal do Simpla. Então, ao final do evento, quem participou vai conseguir entrar lá e fazer a emissão do seu certificado. Então, isso é algo que já está aí totalmente configurado para que vocês possam usufruir ao fim do evento. Então, mais uma vez, aí agradecemos a Simpla pelo suporte realizado. Então, vou começar minha fala, né, no que tange aí, né, entender quais são aí esses desafios, né, da implementação BIM no Brasil, decreto BIM e estratégia BIM BR, né. Então, primeiramente, a gente tem que fazer aquela conversa, né, sempre que é importante de ser feita, no que tange a mudança da modalidade, né. Então, nós passamos aí nos últimos 30, 40 anos por uma mudança na forma de fazer. Então, nós tínhamos projetos que eram feitos manualmente,
diluídos aí entre várias equipes, tá? E que a informação ela estava realmente presa na mídia papel. Então, a mídia papel era onde você fazia o projeto. Quando surge o computador, e quando surge a oportunidade de você poder fazer o projeto no computador, você gera uma outra forma de você fazer. Então, agora eu posso fazer esse projeto, ao invés de manualmente, faço no computador. A vantagem que eu tenho de fazer no computador é justamente você poder reaproveitar essa informação. Então, é uma informação que ela pode ser reaproveitada. Só que ser reaproveitada não quer dizer que ela vai ser integrada, tá? Então, o que nós estamos vivenciando é assim, né? O projeto era fragmentado individualmente. Quando ele cai na área do computador, ele continua fragmentado de forma no computador, cada um fazendo a sua parte, mas ainda sem uma comunicação tão clara em relação a isso. E hoje nós estamos indo para uma realidade de softwares que permite que você faça uma colaboração. Por que essa mudança? Por que essa evolução, né? Porque seja lá quando eu fazia manualmente, seja quando eu fazia manualmente no computador aí, individual, você não tinha uma correta integração entre, entre as partes. Como você não tinha essa correta integração, o que vai acontecer? Vai acontecer os problemas que nós vivenciamos tipicamente na construção civil. Falta de comunicação, erro de informação. Então, a única maneira que eu tenho de evitar esses erros aí, né, da primeira e da segunda fase, é justamente eu pensar num ambiente que ele seja mais colaborativo. Mas a questão é, como fazer isso? Como fazer com que isso realmente possa acontecer, né? Daí, né, como evolução das ferramentas CAD, né, surge o BIM, o Building Information Modeling, né? E aí gera-se uma grande indagação no mercado, não só no mercado no Brasil, mas no mercado como um todo, no mundo inteiro, sobre o que é o BIM, tá? Então essa figura ilustra bem, tá? Às vezes você está olhando só uma parte da coisa e você acha que aquilo resume a coisa. E, na verdade, a coisa é muito maior, é muito mais ampla e ela muda muito mais do que você imagina. Então, por isso que os desafios para você implementar o BIM hoje, eles são muito mais do que você pensar em mudança de software. Eles estão muito mais ligados na mudança da maneira de você fazer as coisas. Porque você fazer um projeto de forma colaborativa é muito diferente do que você fazer ele de forma individual. Para quem está fazendo cursos de graduação, todo mundo tem aquela dificuldade. De repente, para fazer um trabalho em grupo, é mais difícil do que fazer individual. E por que é mais difícil, às vezes? Porque você coordenar o grupo, definir tarefas, cumprir as tarefas, não é tão fácil assim, tá? Então, essa questão de você organizar as informações e a forma de fazer projeto não é algo tão linear, tão fácil assim de você estar fazendo, tá? Então, assim, né? Então o BIM, ele vem com essa lógica de realmente você poder integrar, tá? Por quê? Porque o nosso ciclo, né, de profissionais aí da área da AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, você vai ter profissionais que estão voltados ao projeto e eu vou ter profissionais correlacionados à gestão e à execução. E todos eles colaboram, todos eles integram, todos eles juntam as informações. Então, é muito importante que você consiga fazer com que essas pessoas trabalhem de uma forma coligada, trabalhem de uma forma integrada, tá? Para que haja a troca e o armazenamento de informações. Então, você vai ter que, para que isso possa acontecer, então não é só a questão do profissional. Você vai ter que ter aí uma rede de softwares que esteja alinhada. Claro que eu só consigo pensar nisso hoje
porque os conceitos de computação em nuvem, eles já estão muito mais avançados. Então, hoje, assim, você consegue ter aí drives online, softwares online que você acessa de multidispositivo. Então, só com esse background tecnológico é que você vai conseguir permitir que isso possa acontecer, tá? E aí sim eu vou gerar um ambiente onde eu posso ter diferentes informações, para que quando alguém decida alguma coisa, essa decisão chegue num banco de dados e outra pessoa possa ver o que aconteceu. E não necessariamente ser uma coisa que está ali ligada apenas à questão do que o pessoal lá do projeto decidiu, sem realmente entender melhor o que está acontecendo. Então, quando eu falo de BIM, né, eu estou falando aí de dimensões. Então, as dimensões que eu tenho aí do BIM, você vai ter uma dimensão que vai tangenciar as pessoas, que somos nós. Então, engenheiros, arquitetos aí que trabalham na área, vamos ter que pensar como nós vamos trabalhar frente a isso, tá? Nós lidamos com tecnologia e lidamos com processos, tá? Então, da interseção desses três, você vai ter aí, digamos que procedimentos, que são formas de fazer. Por quê? Porque quando eu faço um projeto, eu estou fazendo ele para um cliente que tem uma expectativa, que tem uma demanda. Eu tenho que desenhar isso para a demanda daquele cliente. A demanda de um cliente pessoa física não é a mesma demanda da Petrobras. Então, não tem como gerar um procedimento que vai ser unificado. Não. Você vai ter que ver para aquele perfil de cliente o que ele precisa, e aí sim você vai gerar esses documentos de forma que possa atender e dar para ele a resposta que ele está precisando. Então, essa é uma questão que torna a coisa bastante complexa, porque seria muito mais fácil você falar que BIM é A, B, C, D, E, cumpra, e você vai ter que cumprir aquilo, custe o que custar. Mas não dá para fazer isso, porque justamente você tem diferenças muito significativas, tá? É, existem problemas na área da construção civil que são culturais. Para quem está aqui nesse evento, sabe que muitas vezes tem construtora que ela sequer faz projeto de instalação. Então, ela vai lá, faz o projeto arquitetônico, faz um estrutural para dizer que não vai cair, mas a instalação ela resolve na obra. Então, assim, essa instalação que vai ser feita vai ser qualquer coisa. Ela vai ser a cabeça de quem estiver na obra resolvendo. Então, você não sabe do que vai ser. E isso, claro, que dificulta todo o processo. Então, se eu estou falando de projetos em BIM, você vai também cair numa situação que eu preciso ter o I da coisa, que é a informação. Se eu não tiver essa questão de desenvolver a informação, eu não vou ter desempenho, eu não vou ter eficiência da coisa como um todo, tá? Então, essas são as mudanças que também tem que ter, porque existem diversos players no mercado, e cada player joga de um jeito. Então, assim, tem player que ele opta por não fazer, às vezes, um tipo de projeto. E isso, claro, vai significar um impacto no que tange aí a eficiência do processo como um todo, tá? Então, assim, para a empresa, né? Então, assim, primeira coisa, a implantação BIM, ela não vai nascer da cabeça do desenhista, da cabeça do engenheiro projetista, da cabeça do estagiário. Não. A implantação BIM, ela é algo que nasce da gestão. Realmente tem que ser uma coisa que vai nascer aí da gestão superior. Por quê? Justamente porque ela é muito complexa, ela envolve muitas coisas. Então, por exemplo, né, se você fala, eu vou implantar BIM. Então, assim, implantar o BIM não é um software, você vai implantar uma metodologia agora. Então, você não vai mais fazer projetos
isolado, você vai trabalhar de forma colaborativa, de forma mais inteligente. Então, ok. Então, a primeira coisa que muda com isso é software, tá? Então, eu vou ter que fazer a mudança do software. Só que o software, às vezes, não é só a sua empresa. Porque, às vezes, você vai, por exemplo, fazer o seu projeto no software X, vai mandar para um colaborador seu externo, para ele fazer alguma coisa e te devolver. Se você não tiver essa compatibilidade, isso vai travar a sua colaboração, que você já tem hoje costumeiramente. Então, assim, então isso tudo dificulta e torna o processo complexo. Por isso que ele tem que nascer na diretoria, porque a diretoria, lá, os setores de alta chefia, vão ter que desenhar todas as trocas que existem com parceiros no meio do caminho aí, para que sim você possa chegar aí numa proposta, tá? Vai envolver troca de software, vai envolver qualificação das pessoas, vai envolver troca, às vezes, de computador. Por quê? Porque se eu estou falando de uma computação mais avançada, então eu vou precisar, de repente, de melhores computadores, de melhores conexões de internet, tá? Lembra que, assim, não é qualquer lugar no Brasil que você tem uma boa conexão de internet ainda, infelizmente. Então, tudo isso muda aí a forma de você trabalhar, enfim, tá? Infelizmente, tem uma coisa que não muda, tá? Desde quando eu me conheço por gente que eu mexo com o computador, cada versão que lançam de um software, nunca ela fica mais leve. Sempre ela fica mais pesada. Então, as versões também vão mudando, tá? Hoje, você tem aí diversos fabricantes de software fazendo não mais que você compre uma licença perpétua. Ele está trabalhando agora no molde de assinatura. No molde de assinatura, você tem acesso à última versão do software. E essas versões sempre estão aumentando de tamanho, nunca ela diminui. Muito difícil, muito raro, tá? Então, assim, então isso obviamente exige do seu hardware aí, da sua máquina, né? Muita coisa. Então vai ter que se pensar também isso. E claro, isso vai ter que se pagar. Então vai ter que ser um processo que vai ter que ser implantado, isso vai gerar um custo, e todos meu horizonte aí de clientes, enfim, vai ter que realmente conseguir arcar com esses custos, né? Para realmente você chegar aí numa resposta. É algo fácil? Não. Mas realmente é algo que vai ser necessário de ser feito pelas empresas em algum momento, de alguma forma, tá? Para que elas possam aí estar agora alinhadas com essa determinação aí de você poder trabalhar em BIM, tá? Então, assim, né, por que que o BIM se justifica aí, né? Como para ser implantado? Então, primeiramente aí pela questão de perda. Então, assim, então você toda vez que você entra em retrabalho, em ajuste, em perda de tempo por improdutividade, tudo isso custa, porque está relacionado com o homem-hora. Então, se você usar bem o seu homem-hora, se você usar bem aí as suas coisas, você vai ter a certeza de que, por exemplo, você está, sim, fazendo aí um bom, vamos dizer assim, uma boa gestão no geral, né? Por outro lado, os empreendimentos hoje, em geral, assim, eles estão cada vez com cenários mais restritos, tá? Porque tudo sofre flutuações que não se explicam. Por exemplo, às vezes eu fiz lá a viabilidade de um empreendimento há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, eu tinha um preço de material de construção. Se eu viabilizei há 2 anos atrás e eu comecei a construir esse ano, eu estou tendo um pesadelo, porque o preço do material de construção ele mudou demais. Só que não tem mais como eu repassar esse valor para o proprietário do imóvel, porque pode ser que o cara já comprou o apartamento lá atrás
e pagou lá atrás. Então, já tá na viabilidade. Então, não tem como eu diluir isso de alguma forma, tá? Então, assim, a área da construção civil, ela tem os seus imprevistos, né? Que são, às vezes, de mundo. Então, a questão, por exemplo, do mercado, o mercado muda e tudo mais. Então, frente a isso, eu preciso enxugar de alguma forma. Então, a maneira que eu tenho de estar enxugando e tornando o cenário aí um pouco mais eficiente é diminuindo essas improdutividades de tempo. Então, o BIM tem aí como princípio, né, você trabalhar de forma colaborativa. Então, com isso, você diminui aí o que seria essa perda, tá? E às vezes ela até tem aí uma questão histórica, né? Nós temos um problema, tá? Institucional na área da engenharia, mas é na área das empresas em geral, isso não é um problema só da nossa área. É, as empresas têm muita dificuldade de usar informação. Pode parecer uma coisa boba, mas reutilizar a informação é algo que você tem que colocar na cadeia, você tem que disponibilizar. Então, às vezes, você vai lá, toma uma decisão numa reunião X, e aquela decisão fica numa ata, mas ela não está, de repente, no projeto, no sistema, em algum lugar que todos possam ver. E isso vai gerar problemas de compatibilização de informação. Então, assim, o nosso desafio maior hoje, isso não é só da área da AEC, tá? É no geral. É as empresas conseguirem constituir maneiras de fazer troca de informação para que sim você possa aproveitar isso melhor e possa evoluir e ter aí um ganho significativo nos seus processos em geral, tá? Nós, engenheiros, arquitetos, aí, nós gastamos bastante tempo nosso gerenciando dados, tá? Então, se você tiver um sistema onde os dados já estejam aí, você vai ganhar muito mais tempo e você vai tender a errar menos. Antes de engenheiros, arquitetos, somos seres humanos. Então, o ser humano pode errar. Então, a maneira que você tem de minimizar esse erro é justamente de você estar tendo aí essas informações na sua mão, para que sim, você possa controlar isso, tenha controle e domínio do que está acontecendo. Aí você entra num cenário aí que ele é um pouco mais confortável para você como gestor, tá? As empresas em geral aí, elas têm essa dificuldade clássica de colaboração, tá? Então, assim, na verdade, né, ó, da questão de fluxo de projeto, de demanda, então, assim, toda vez que eu falo de mudança, isso vai gerar ruído. Então, assim, implementar BIM é a solução de todos os problemas. Calma, não é assim. Você vai ter que realmente construir um desenho, tá? Um projeto de implantação para que a empresa atinja aquilo que é o confortável para ela frente aos players que ela tem. Então, é assim que esse jogo vai ser feito, né? Para que você possa melhorar os fluxos de projeto, os fluxos de gestão, a informação, e ela possa, sim, ganhar aí notoriedade. E daí, né, para poder organizar essa implementação BIM, o que aconteceu, né? No mundo, outros países fizeram isso. Então começaram a surgir aí associações, organizações pelo mundo para gerenciar o BIM localmente, tá? E isso surgiu desde os anos 2000, 2000 e pouquinho, tá? O Brasil está um pouco distante, agora é que nós estamos começando a falar sobre isso. Todo aquele boom que nós vivenciamos aí da área da construção, que teve há uns anos atrás, ele teve vários problemas, tá? E problemas que muitas vezes eram relacionadas à questão da falta de projeto, da falta de informação. Então, nós tivemos aí diversos gaps acontecendo. De certa forma, o decreto BIM, ele vem no sentido aí de estar organizando como que o BIM vai ser implementado no cenário da construção civil no Brasil, tá?
Então, esse é o decreto original aí do BIM, que ele está sendo aí constantemente renovado, tá? Visando aí ajustes pontuais. E o principal desse decreto é justamente o quê? É viabilizar que as obras públicas implementem BIM dentro delas, tá? Por quê? De forma escalonada. Então, não é que você vai implementar o BIM total, não. Então, existe aí uma organização, tá, de como isso tem que ser feito. Para quê? Para que o mercado possa se adaptar, bibliotecas possam surgir, informações possam estar disponíveis, porque sem isso você entra num cenário que ele fica bastante complexo, bastante controverso. Então, assim, então isso foi uma grande novidade, tá? Então, isso está sendo aí implementado. As empresas que prestam serviço para órgãos públicos estão correndo atrás, estão vendo como isso vai acontecer, tá? E por que existe essa preocupação, né? Porque justamente as maiores contratações que você vai ver aí, elas são muitas vezes de órgãos públicos. E o órgão público, ele tem uma dificuldade natural, muitas vezes, de conseguir fazer com que você tenha um controle melhor daquilo que está acontecendo, tá? Então, você conseguir aí, né, melhorar essa gestão da obra pública é muito interessante para que você possa atingir aí bons resultados, tá? Então, assim, né, primeira coisa, né, então o objetivo aí, né, dessa estratégia, né, da implementação do BIM no Brasil, né, é difundir o BIM, consolidar o BIM aí no setor público para que as obras públicas adotem BIM, criar condições aí para o investimento público e privado em BIM, estimular essa capacitação dos profissionais para que eles possam ir aprender a trabalhar as ferramentas BIM, e permitir assim que lá na questão, né, a definição dos parâmetros, das características de implantação da obra pública, que ele possa realmente ter aí mais assertividade. Que a grande angústia, né, que nós temos muitas vezes com relação às obras públicas é a questão de você perder o controle, de você não conseguir determinar exatamente qual o custo dela. Para uma situação que nós estamos aí economicamente cada vez mais frágeis, se você tem esse entendimento de uma forma um pouco mais controlada, isso melhora muito aí, tá? Só que o decreto BIM, ele é aí a situação mais recente, só que a gente não pode esquecer que antes mesmo do decreto BIM, algumas organizações no Brasil, elas já começaram a implantar o BIM dentro dos seus processos aí, tá? Então, o Exército Brasileiro, ele começou aí uma estratégia de implementação BIM para construções aí da parte realmente da estrutura aí do Exército. Então, tiveram algumas experiências nesse sentido. Também tiveram experiências aí na CDHU não, aqui na CPTM, aqui em São Paulo. Então, a CPTM também teve experiências aí de implementação BIM, tá? Inspirada em coisas que aconteciam fora daqui, tá? E aí, como resultado aí dessas experiências aí é que surge esse decreto também, né? Como aí uma proposta de continuidade, tá? Então, assim, como parte desse processo aí, né, você tem toda a questão aí, né, de desenvolver normas técnicas, protocolos, guias, né, uma plataforma e uma biblioteca nacional para o BIM. Por quê? Porque eu tenho que ter a informação definida. Então, o grande ganho que eu tenho com o BIM é você poder realmente padronizar as coisas. Então, dentro do BIM, do software BIM que eu estou usando, eu vou ter que usar famílias, né? Que são lá os blocos, informações que vão estar inseridas dentro do projeto. Então, a ideia é que você tenha aí uma grande biblioteca nacional que tenha aí tudo padronizado, para que todo mundo possa usufruir dessa informação, tá? Além daquela coisa, né, de você poder aí discutir sempre, né, novas tecnologias e
discutir um conceito muito importante, que é a alma do BIM, tá? Acredito que o Wagner vai falar bastante sobre isso na palestra dele, ele já está por aí já, que é a interoperabilidade, tá? Então, justamente, a interoperabilidade é essa característica de você permitir que vários softwares possam conversar sobre um único projeto, tá? Então, para que isso possa acontecer, tem que ser concebido de uma forma específica, tá? Para que ele possa ter essa característica aí de trabalhar de forma com interoperabilidade, né? Daí ele tem aí, né, o desenho aí ele fala, né, de você ter metas, né, a partir de 21, a partir de 24 e a partir de 28. Então, assim, ele é um plano muito audacioso, tá? Porque ele quer chegar lá em 2028 com praticamente todas as disciplinas e a gestão do empreendimento desenvolvida em BIM, tá? Então, isso é um esforço muito grande, tá? Porque ele exige que haja essa integração entre as ferramentas, e claro, isso não é uma coisa tão fácil de ser feita, tá? Então, ele quer, a partir de 21, né, que seria desse ano, que todos os modelos aí, né, de estrutura, arquitetura, hidráulica, elétrica, tá, e o clash detection seja feito. Então, realmente, isso quer dizer o quê? Que todos os projetos que estão em jogo, que eles sejam feitos em BIM, para que você possa juntar todos e possa fazer a detecção de interferências, que é chamado de clash detection, para justamente ver se eu tenho alguma interferência entre um e outro, que é a compatibilização que era feita lá manualmente, colocando um papelzinho em cima do outro. Na verdade, é isso que ele quer para agora, né? Lá em 24, né, ele já quer que você incorpore as rotinas de planejamento, orçamentação e de modelos, tá? Para realmente aumentar aí esse nível de informação desses modelos. E lá em 2028, para que todo o ciclo de vida seja feito em BIM. Porque o BIM permite que esse modelo, né, que você começa a conceber lá no começo, e vai alimentando ele até a construção, e com a construção, que ele seja um modelo que você use para o gerenciamento da edificação. Então, você fazer aí toda a parte de manutenção do edifício usando esse modelo, usando essas referências, para que sim ela tenha aí um maior nível de detalhamento, tá? Isso aqui é bastante audacioso, tá? Então não é uma coisa assim, o governo sabe disso, tem noção disso, de que é um plano realmente audacioso, mas eu acredito que também é importante você sempre ter aquela coisa de você puxar. E quando você puxa, alguém vai atrás. Grande parte não vai conseguir. Mas aí, de repente, esses que não conseguiram, veem os que conseguiram, e aí consegue, a partir daí, também despontar e consegue resolver. Acho que é uma coisa que tem que ser realmente pensada, né? Claro que tudo isso estaria muito mais explosivo se nós estivéssemos num momento que tivesse grandes obras públicas. Mas as obras públicas estão um pouco paradas, né? Estão com ritmo menor, por vários fatores, né? Então, assim, então realmente acho que é uma coisa que dá para ir se fazendo aí, se ajustando frente às demandas que nós temos hoje, tá? Então, as metas aí, né, que se tem é o quê? É de aumento de produtividade, redução de custo, tá? Aumento da adoção BIM nas obras da construção civil, para que elas sejam realmente mais eficientes aí, tá? Por quê? Porque se ela for mais eficiente, o PIB que ela vai gerar vai ser maior. Então, todo mundo sai ganhando com esse modelo, né? E se percebeu nos países aí, né, pioneiros na adoção do BIM, com que isso realmente acontece, tá? Eu sempre falo assim, né, para também não criar também aquelas grandes expectativas, né? Lembra sempre das mudanças. Então, eu saí do manual e fui para o AutoCAD, por exemplo. Foi o primeiro passo, né?
O CAD, ele tinha suas limitações. Então, naturalmente, começam a surgir ferramentas que vão tentar melhorar o que o CAD não consegue responder. Então, o BIM, antes de qualquer coisa, eu o vejo como uma evolução natural que você tem das coisas. Porque nós estávamos, né, sempre num cenário muito fragmentado e estamos caminhando para um cenário integrado. Mas, assim, não existe mágica no cenário. Nós vamos precisar, sim, pensar, discutir, verificar como que nós podemos fazer isso de uma forma que seja exequível, né? E que, antes de qualquer coisa, que ela seja alinhada com as características do nosso mercado. Porque vai continuar sendo você conversando com o seu cliente. Agora que você está fazendo em BIM, você não vai poder falar para ele que vai dobrar o preço que você vai cobrar. A gente sabe que o mercado é muito restrito. Então, tudo vai ter que ser feito de uma forma que, frente ao fluxo de caixa que você tem, as características que você tem de cliente, que você consiga atender. E antes de qualquer coisa, que você consiga atender ao que ele precisa. Como eu comecei a conversa, né? O que a Petrobras precisa não é o que o cliente pessoa física precisa. Então, a gente vai ter que realmente dar um desenho melhor do que ele vai precisar, tá? Então, como resultado aí, né, desse processo aí de implantação BIM, o governo aí, mais a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial aí, ela fez aí um portal, tá, para falar sobre o BIM, fazendo parte, né, da extração dessa ação, né, BIM-BR, que é uma ação governamental. E aí criaram um portal onde tem a apresentação do que é o BIM, para quem é leigo e tal. E dentro dele você tem acesso ao comitê gestor, tá? Então você vê aí que ele é um comitê que tem várias pastas públicas que são responsáveis por projetos de grande porte, então que isso os tangencia diretamente, tá? E aí quando você clica na plataforma BIM-BR, ele abre aí uma plataforma onde você tem a proposta desse repositório, tá? Então, aqui dentro você consegue aí fazer uma busca de elementos, componentes para você estar usando nos seus projetos. E com isso você tende a ter aí uma padronização. Uma coisa mais ou menos nessa mesma linha foi feita aqui pelo pessoal aqui em São Paulo, que faz as escolas públicas, tá? Eu esqueci o nome do órgão agora, que faz escola pública, gente. Me deu um branco. Eu vou lembrar. Aí eu falo o nome do órgão certinho. É a FDE. FDE, isso, Wagner. Valeu aí por salvar. Isso aí. O FDE fez uma iniciativa nesse sentido, tá? Que ele tem lá uma biblioteca BIM que ele criou para atender aos arquitetos e engenheiros que prestam serviço para eles, né? Para que haja padronização. O FDE é um órgão muito interessante, porque mesmo antes de toda essa conversa do BIM, né? Ele já tinha aí manuais de projeto de escola, enfim, no sentido de você desenhar os procedimentos, né, de desenhar realmente como as coisas são feitas e tal, para realmente contribuir aí. Então, aqui nesse portal, você consegue lá buscar elementos, componentes e tal, para você estar colocando nos seus projetos. Fico contente de ver que esse portal cresce cada vez mais, de que realmente isso está ganhando corpo, porque, na minha visão, isso é o to do, é o para fazer. Só que o para fazer, gente, é 80% do esforço, tá? Não é fácil. Ah, se você acha que planejar é difícil, tá? Mas fazer é muito mais. Você gerar essa informação toda aí, gerar essas famílias, configurar, disponibilizar, isso é um esforço muito grande. Então, fico muito feliz de ver, eu como engenheiro arquiteto, fico muito feliz de ver isso acontecendo, porque mostra aí que isso realmente está andando, tá? E a gente tem que sempre ter uma clareza muito grande, assim, as coisas têm que andar conforme as características do mercado. O mercado, assim,
me critiquem, mas assim, mas eu não acho que o mercado americano, que o mercado inglês é igual ao nosso. Não tem nada a ver, tá? Então, a gente tem o nosso jeito de fazer. Sempre tivemos. Então, eu acho assim, que como nós sempre tivemos o nosso to-do do nosso jeito, a gente vai ter que achar um jeito de fazer um to-do do BIM que atenda o nosso mercado, que não é a mesma coisa. Se você começa a se comparar, mesmo antes do BIM, a forma como o mercado inglês fazia, como o mercado americano faz, comparado com o nosso, eles podem ter problemas, mas eles fazem, às vezes, muito mais projeto do que nós fazemos. Então, assim, então nós não temos, infelizmente, aí, né, uma cultura de fazer todos os projetos. Quem viveu a época do boom sabe. A obra começava com terraplenagem, não tinha nem o projeto da terraplenagem pronto, sabe? O cara fazia lá, mais ou menos no olho, no canteiro, sabe? Com um estagiário. Então, assim, não tem como você ser perfeito nesse aspecto. Você faz o que você consegue. Então, eu acho assim que a gente tem que realmente enfrentar essa realidade e tentar ajustar ela para aquilo que a gente consegue fazer, né? Então, assim, né? Então, para mostrar um pouquinho, né, que essa linha do tempo, né? Então, as iniciativas de BIM aí, né? Elas começam lá em 2001, tá? Vão ganhando pontos no mundo aí, no sentido de você realmente melhorar cada vez mais aí os projetos, tá? Então, assim, então o primeiro aí no Brasil foi lá em 2014, tá? Ó, 2014. No mundo começa em 2001, para você ver como a gente sempre tem um delay aí, né, com relação às coisas, né? Estados Unidos você tem aí já algo consolidado dentro do mercado, na Rússia, no Reino Unido, na China, Singapura, América do Sul, Noruega, Holanda, Alemanha, Finlândia. Então, assim, se você pega, né, artigos científicos em grandes bases de dados aí, que tem pelo bases científicas, você vai perceber que assim, que os grandes produtores de conhecimento muitas vezes são chineses, tá? São finlandeses, e eles estão aí nessa ponta aí, desenvolvendo o BIM e tudo mais com seus desafios, tá? Então, para fazer a conclusão da minha fala, né? Então, assim, a gente vai ter que entender que o BIM traz benefícios, claro, com certeza. É uma mudança muito mais do que apenas de software. Estamos falando de uma mudança realmente aí, né, da forma de você fazer, e também da forma de nós gerenciarmos as coisas. Então precisamos ser bastante críticos, termos bastante pé no chão, tá? Por quê? Porque não adianta eu fazer um cenário maravilhoso, mas que eu não tenha um cliente ou não tenha clientes que consigam fomentar e resolver isso para mim, tá? Então também tenho que ter esse entendimento aí da onde eu posso ir até onde eu consigo chegar com relação ao comportamento do mercado, tá certo?